A neurocriminologia, que é uma disciplina ainda muito recente, ela une a criminologia, que é o estudo da vítima, do crime e do criminoso, à neurociência, que é o estudo das atividades cerebrais, da parte física do cérebro. E ela tem se mostrado uma disciplina muito eficiente para que a gente possa elaborar políticas de controles da criminalidade. Através da neurociência, foi possível atestar que existe diferença entre o cérebro do criminoso da pessoa que não é um criminoso em potencial. Foram feitos diversos estudos onde se pegaram pessoas condenadas por crimes ligados à psicopatia e foram estudados esses cérebros dessas pessoas, as imagens cerebrais das atividades cerebrais dessas pessoas e comparadas com outros criminosos que não tinham o diagnóstico de psicopatia. E foi constatado que a atividade cerebral, a forma do cérebro, era diferente nos psicopatas dos criminosos comuns, por exemplo. Então, havia sensíveis diferenças na conexão entre o córtex pré-frontal, ventromedial, que é o que lida com o nosso sentimento de empatia e sentimento de culpa, com a sua conexão com a amígdala cerebral, que cuida do nosso medo e da nossa ansiedade. Então foi descoberto que nos psicopatas, por exemplo, essas conexões eram mais frágeis, essas áreas eram menos desenvolvidas. Por isso que os psicopatas não são capazes de ter sentimentos como as pessoas normais. Isso foi de grande importância para a criminologia, para a união dessas duas ciências numa vertente em comum. E a criminologia, logicamente, por lidar também com a neurociência, por estar se unindo à neurociência, ela também chega a atingir a neurolinguística, que é a forma como as palavras são capazes de induzir a nossa atividade cerebral e também as nossas atitudes. Então, a neurolinguística também é importante dentro da criminologia e da neurocriminologia. Isso começa, inclusive, no treinamento dos policiais e das pessoas que vão lidar com políticas de combate à violência e à criminalidade em geral. Posso dar para vocês como exemplo uma vítima que vai à delegacia buscar uma medida protetiva. E o policial lá que concede essa medida protetiva diz para a vítima: a partir de agora, fulano de tal não pode mais se aproximar de você porque você tem essa medida protetiva. Então, ao falar não pode, ele deu um comando para o cérebro da vítima. E o cérebro da vítima entende que aquela pessoa é uma autoridade. Quando a gente lida com alguém que tem autoridade, seja nosso pai, nossa mãe, nosso tio, todas as afirmações têm poder no nosso cérebro. Então a vítima, diante de uma autoridade, ouve aquele não pode, entende que de fato não pode, e ela vai fazer o quê? Ela vai relaxar em suas medidas, ela vai se sentir segura, quando na verdade não é. Não pode. O agente da autoridade ou a autoridade que estiver ali presente deveria falar: olha só, você tem a partir de agora uma medida protetiva e se fulano de tal se aproximar, ele será punido por se aproximar de você. E não utilizar a palavra não pode. Então, dentro da neurolinguística e dentro do atendimento policial e do combate à violência e à criminalidade, as palavras são muito importantes, porque as palavras elas geram atitudes e sentimentos nas pessoas, principalmente quando proferidas por uma pessoa que tem autoridade. Então, a neurocriminologia é essa ciência muito nova, muito ampla, que está unindo aí a neurolinguística, está unindo aí a neurociência e vislumbrando um horizonte enorme para que nós, especialistas, possamos atuar da melhor forma possível no combate à violência e à criminalidade.